Antes do tempo existir, escolheu-nos pra si. Nos encontrou e por graça Ele nos adotou para a sua glória e pro seu louvor, para a sua glória e pro seu louvor. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor para a sua glória e pro seu louvor. Cristo e seu sangue a nós redenção concedeu, com o fim de nos tornar co-herdeiros de Deus, para a sua glória e pro seu louvor, para a sua... Graça e paz, cidade de Sertanópolis, irmãos em Cristo, tudo bem com vocês? Que a paz de Jesus seja sobre você, sobre o seu coração. Cumprimento a todos com boa noite também, que assim seja e já está sendo uma boa noite na presença de Deus. Nós temos a alegria de estarmos aqui reunidos com um só propósito, com uma só voz, numa só fé, num só amor, um só povo reunido para buscar a Deus, para buscar ao Senhor, o Senhor que é Senhor sobre tudo e sobre todos. É o Deus de ontem, de hoje, é o Deus do amanhã, é o Deus eterno, é o Senhor Jesus Cristo, nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que vivo está, é aquele que tem domínio sobre todas as coisas, e a Bíblia diz que nele tudo subsiste. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o governador do universo, Ele é o Senhor absoluto. Nós estamos aqui em seu nome para o celebrar, para o adorar, para engrandecer o nome dEle, justamente pela cidade de Sertanópolis, por aquilo que Ele já tem feito aqui nesta cidade, que tanto amamos, e ainda está fazendo e ainda vai fazer. Você concorda com isso? Claro, você está aqui, que bom que você veio, viu? Em nome de Jesus, que você sinta vontade entre nós. Nós não temos aqui divisão, nós estamos aqui unidos para buscar ao Deus eterno, com o coração aberto, com a mente submissa ao Cristo, tá bom? Então fique à vontade, na liberdade do Senhor, para buscá-lo, engrandecê-lo, adorá-lo, não é? E eu quero aqui já agradecer você que veio de outra igreja, de outra denominação, igreja irmã, você que está aqui para somar conosco, né? Somos a IPI Sertanópolis, como igreja anfitriã nessa noite, mas junto com vocês, agradecendo o nome do Senhor pela nossa cidade, tá certo? Estamos aqui, quero fazer menção já do pastor Cleverson, sua esposa, que vem de Londrina, vai nos trazer a palavra. Estamos aqui com a prefeita também, não é? A sua equipe também. Louvado seja Deus por todos, e dentre outros pastores, presbíteros, diáconos, irmãos e irmãs que estão aí conosco, que o Senhor seja engrandecido. E eu quero lembrar que a palavra de Deus nos chama a agradecer a Deus e buscar a Deus pela cidade, porque saiba de uma coisa, Deus ama a cidade, sabia disso? Deus ama a cidade, e o reino de Deus não está fechado, não está engessado nas quatro paredes de um templo religioso, de uma igreja, como por exemplo estamos aqui,
mas o reino de Deus está expandido, aberto, fluindo, acontecendo na cidade. Então nós sabemos que Deus ama a cidade, e nós vamos nessa noite sim agradecer a Deus por Ele ter feito de fato grandes coisas na cidade de Sertanópolis. Mas o Salmo 122, gostaria que projetasse ali, o versículo 6 a 9 diz o seguinte: orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam, reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Nós não apenas oramos por uma nação e por uma cidade específica chamada Jerusalém, chamada Israel, mas oramos pela cidade a qual o Senhor nos inseriu e nos plantou. E aqui nós estamos com sertanopolenses, não é? E eu, vindo de Londrina, como um bom londrinense, já aprendi a amar tanto essa cidade. E nós queremos sim exaltar a Deus, porque Deus ama a cidade de Sertanópolis. Amém, queridos? Sabe por que Deus ama a cidade de Sertanópolis? Porque Deus ama você, porque você faz parte desta cidade, não é? Você é a cara dessa cidade. Em nome de Jesus, vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, apresentá-lo a Ele este culto, em gratidão. Pai, que alegria, Senhor, estamos reunidos em Teu nome, e podemos celebrá-lo em júbilo, com alegria, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, não somente no meio do Teu povo, da igreja do Senhor, mas na cidade, aonde o Teu povo está inserido, aonde famílias estão sendo, Senhor Deus, transformadas, restauradas, constituídas. Senhor, nós Te exaltamos, porque o Teu nome é de ser engrandecido, ainda mais, Senhor, nessa noite. Pai, ser engrandecido aqui, e que a Tua palavra fale aos nossos corações. Nós queremos Te entregar este culto, esta celebração, e fazer a Ti um trono de adoração, somente ao Teu nome, por tudo que Tu és, por quem Tu és e o Senhor tem feito, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Você tem motivos para agradecer a Deus? Tem? Então vamos celebrá-lo, adorá-lo e agradecê-lo por tudo, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, pela cidade, Jesus. Seja presente em nossas vidas, seja presente neste culto, Senhor. Eu Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra Você, não sou do mundo, não. Esqueceu, Você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra Você.
boa noite, paz do Senhor. Uma frase muito conhecida entre nós é: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O que fazemos ou coisas que não fazemos é por conta, é por causa da Bíblia, é por causa da palavra de Deus. E algo que ela nos ensina a fazer é orar. A Bíblia nos ensina a respeito da oração. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 2. Que diz: em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Orar, orações, ações de graça, intercessão, em favor de todos, em favor das autoridades. Estamos aqui numa noite festiva, celebrativa, e também para agradecer ao Senhor por mais um ano de existência da nossa querida Sertanópolis. Pastores aqui presentes, convido para vir à frente, que nós vamos ter esse momento de oração. Estender as mãos para a congregação e orarmos em favor da nossa cidade. Agradecermos a Deus em favor da nossa cidade. Convido você também a nos acompanhar nessa oração, uma oração de concordância, porque nós desejamos a paz, desejamos a prosperidade. Oremos. Pai querido, aceita a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração. Primeiramente, por estarmos aqui, por fazermos parte, por o Senhor ter nos colocado nesse corpo, nesta cidade, pelo propósito do Senhor para com as nossas vidas, o propósito do Senhor para com esta cidade. Cidade que tem recebido a bênção do Senhor e tem sido bênção, ó Pai querido, na região, tem sido bênção no estado e tem sido bênção para todas as nações. O Senhor tem levantado filhos e tem enviado, espalhado por toda a terra. E nós te damos graças por mais um ano de vida, te damos graças por todas as pessoas presentes, das nossas autoridades civis, religiosas, Pai, pela prefeita, com a sua equipe de trabalho que está também participando conosco nesse culto de adoração, nesse culto de gratidão por mais um ano de existência. Agradecemos ao Senhor e pedimos ao Pai que a bênção do Senhor continue sobre esta cidade, que o Senhor continue dirigindo os passos, os nossos passos, conduzindo, ó Pai, a vida desta cidade para o propósito que o Senhor mesmo tem estabelecido. Pai querido, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor. Estamos aqui para celebrar ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Criador, o sustentador e o doador de toda a vida. E nós agradecemos ao Senhor pela vida de Sertanópolis, pela vida das autoridades e a vida de toda essa comunidade. Muito obrigado, Pai querido. Aceita a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar celebrando ao Senhor, lembrando, o pastor esqueceu, já estava esquecendo também, que o culto está sendo transmitido nos canais da igreja, tá bem? Então você pode acompanhar depois também. E este momento é um momento
de oferta, não é uma oferta para nenhuma igreja, mas é uma oferta para o conselho de pastores. Se você tem algo para ofertar nesse momento, você está convidado a vir à frente e depositar aqui no gasofilácio. Isso, pastor? Tá bem? Continuemos a celebrar. Que bom estarmos aqui, que bom estarmos juntos, participando dessa grande festa. Deus abençoe. Glórias ao teu nome, Senhor. Reconhecemos Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença eu não sei viver, não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou, eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença eu não sei viver, não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua força me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua força me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. É tudo teu, Senhor, somos teus. Oh, maravilhoso Deus, reconhecemos tua majestade, glorifica o seu nome, tu és santo e exaltado. Oh, aleluias. Irresistível,
tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Declare: único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Aplauda o Senhor. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor para todo sempre. Só Ele é digno de tudo. Aleluia. Os santos e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória.
vida te adorando, Pai. É isso que queremos. Sim, sim. Oh, queremos te adorar. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 E só a ti, dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Só a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Exalte a Ele, Senhor, nós exaltamos ao Teu nome, te rendemos graça, rendemos adoração a Ti, que o nosso coração, ó Pai, nesta noite, seja um coração grato, um coração que Te honra, um coração que Te ama, um coração que Te adora com os lábios e com o viver, Pai. Nós amamos a Tua presença, nós amamos estar aqui reunidos para engrandecer o Teu nome. Obrigada pelo privilégio de sermos chamados filhos Teus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar por um instante. Glória a Deus. Que bênção, meus irmãos. Nós esquecemos de mencionar, mas nem precisa, né? O Senhor Jesus estar aqui. A presença do Senhor está entre nós. Costumo dizer que Ele está em nós, entre nós, por nós, conosco, como você quiser entender. Não tem para onde fugir da presença do Senhor. Ele está aqui. Amém? Mas nesse momento nós vamos ter a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Palavra pregada através de um instrumento de Deus, que nessa noite nós temos a honra de receber. Pastor Cleverson Barros, por favor, querido. Tome o seu lugar nessa noite, no nome de Jesus. Pastor Cleverson, que prontamente atendeu nosso convite do Conselho de Pastores, para estar aqui nessa noite. Foi o pastor Renan que fez contato? Sim. Pastor Renan, né?
está de viagem, não pôde estar aqui. Pastor Renan é da Igreja Batista Filadélfia, assim como o pastor Antônio está aqui, né? Irmã Fátima. Mas nós ficamos muito gratos, viu, pastor? Que o Senhor o use na liberdade do Espírito mesmo, assim como nós sabemos que já tem usado. Está acompanhada da sua esposa. Vou deixar que você apresente ela, tá bom? O seu ministério, sua família. Mas eu quero convidar você, do jeito que você está, estenda suas mãos, nós vamos abençoá-lo no nome de Jesus. Senhor, nós te honramos e te exaltamos, porque o Senhor quer falar conosco. Sabemos que o Senhor já falou com o pastor Cleverson. Há uma palavra queimando no seu coração, já ministrada, Senhor, do seu alto e sublime trono, no poder do teu Espírito, Senhor. E nós pedimos que neste mesmo poder do Espírito Santo, Ele pregue hoje, Senhor, com a ousadia, a alegria, o amor, a coragem, a força, ó Deus amado, e o temor do Senhor. No nome de Jesus, Pai, abençoa a sua casa, sua família, o seu ministério, o seu sair, o seu voltar. Ó Deus, aonde Ele for, colocar as plantas dos pés, as mãos, seja abençoado. Que o seu nome, tudo aquilo que leva o seu nome, seu sobrenome, seja abençoado, protegido e guardado, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os santos que estão aqui em Sertanópolis. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue guardando, Deus continue protegendo. Eu estou muito honrado, uma alegria muito grande, em poder participar de uma festa tão magnífica, rever os nossos amigos queridos, ali da Igreja Batista, o seu pastor, pastor Antônio, a sua esposa, e também conhecer agora a maravilhosa igreja aqui da IPI, Sertanópolis, e tem sido para nós, desde o momento do começo do culto, nós podemos sentir a presença e a graça de Deus repousando sobre nós. Estou acompanhado da Josilene, é minha esposa, para que não haja confusão, não é minha filha, como usualmente acontece em alguns lugares, é a minha esposa, 25 anos, Deus tem sido muito bom para ela, e eu acho que ela descobriu a fonte da juventude e não quer contar para mim, né? Então existe um problema, mas pela graça de Deus, estamos casados aí há 26 anos, faremos 26 anos, temos nossos 2 filhos, Jaziel e Ana Júlia, e com a graça de Deus, servimos ali em Londrina, na Igreja Assembleia de Deus Central. Queridos, neste momento de celebração, de júbilo, quero compartilhar uma porção da palavra do Senhor que Ele colocou em nosso coração. Para isso, eu gostaria de uma leitura bíblica no livro dos Salmos, o Salmo 127. Livro dos Salmos, o Salmo 127. Já está no telão, alguns irmãos procurem suas Bíblias, a minha versão é NAA, leremos a palavra do Senhor. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, será inútil dormir tarde, será inútil comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, o Senhor dá o pão enquanto eles dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal.
Glória seja dada a Deus pela sua palavra. Meus irmãos, aqueles que já estudaram um pouquinho de psicologia, ou até mesmo em outro curso, talvez administração, vocês em algum momento se depararam com algo chamado a pirâmide de Maslow. Esta pirâmide é um gráfico teórico, criado por um acadêmico, e ele nos diz algo interessante, que a partir do momento que o ser humano ele tem as suas necessidades básicas, que é comida, bebida, atendidas, que tem a sua necessidade básica para sobrevivência atendida, ele neste estudo, nessa pirâmide, ele nos informa que imediatamente surgem outras necessidades mais complexas. O ser humano não é como um animal qualquer. O ser humano não é como o seu gatinho, o seu cachorrinho, o seu peixinho, que tendo o que comer, ou tendo ali o que beber, tendo a sua sobrevivência satisfeita, imediatamente ele entra num espírito de contentamento, aguardando a próxima vez que o seu estômago lhe pedir comida, que os seus instintos lhe pedirem comida. Nós não. Mesmo que tenhamos as nossas necessidades básicas de sobrevivência atendidas, nós temos imediatamente despertadas outras necessidades, outras carências, coisas que nós precisamos, porque para nós, seres humanos, não é suficiente sobreviver. Nenhum de nós quer apenas sobreviver, aguentar mais um dia vivo. Nenhum de nós, nenhum ser humano está satisfeito em apenas existir. E isso é claro porque o autor de Eclesiastes nos informa que dentro de cada um de nós, Deus nos colocou a eternidade no coração. Nós almejamos coisas a mais, nós almejamos crescer, nós almejamos desenvolver, nós almejamos prosperar. A mera sobrevivência não nos satisfaz. A mera sobrevivência não atende o nosso espírito, os anseios da nossa alma. Porém, entre as principais necessidades, a necessidade que ela é pré-requisito para atender todas as demais, uma necessidade básica que surge em nós, para que possamos ter estrutura para as demais necessidades complexas, chama-se segurança. Apenas com segurança nós podemos crescer. Apenas com segurança nós podemos desenvolver. Apenas com segurança nós queremos ou precisamos almejar algo mais para as nossas vidas. Segurança, estabilidade, proteção, estão entre os principais anseios de todo ser humano. Principalmente agora, não só nos tempos primitivos, não só no tempo em que o salmista escreveu, há quase 3.000 anos que esse salmo foi escrito, porque nós entendemos que foi Salomão que o escreveu, mas agora, neste mês, nesta semana, neste dia, nessas horas, há um clamor do ser humano por segurança. Todos buscam segurança diante de um mundo caótico, diante de um mundo complexo, diante de um mundo imprevisível, diante de tantos conflitos internos dentro do nosso país ou fora dele. Nós estamos vendo agora, estamos aqui louvando, engrandecendo ao Senhor, mas no Oriente Médio as pessoas estão aflitas porque mísseis cruzam o espaço aéreo e podem cair sobre suas casas, sobre as suas famílias a qualquer momento. Há um clamor generalizado por segurança. Nós queremos estar seguros. Nós queremos um ambiente onde nós possamos criar os nossos filhos, criar as nossas famílias, desenvolver e prosperar. As últimas pesquisas dentro do nosso país mostram que a principal preocupação do brasileiro, até mais do que emprego, até mais do que preocupação com a corrupção, está a questão da segurança. Nos sentimos inseguros.
e queremos de alguma forma encontrar um lugar onde a gente possa estabelecer e crescer e desenvolver. Isto porque nós sabemos que o mundo é injusto. Qualquer ser humano com mínimo de consciência já descobriu que o mundo não é um mar de rosas, que o mundo é complexo, que o mundo tem maldades. Nós sabemos disso e nós nos preocupamos pela nossa vida e nos preocupamos pela vida dos nossos filhos, almejando ou buscando algo que os dê segurança. Mas há também dentro de nós um sentimento de que fomos expulsos de um paraíso. O sentimento que alguns acadêmicos chamam de o paraíso perdido dentro de cada um de nós. Aquela sensação, aquela percepção que nós não devíamos viver num mundo como este, que não fomos criados para viver num mundo em insegurança, em instabilidade, em violência e injustiça. Há um sentimento que nós perdemos algo, e nós passamos a vida inteira buscando esse paraíso perdido, buscando este Éden, usando o nosso esforço, usando a nossa inteligência, tentando voltar para lá. Um local de paz, um local de segurança, um local de felicidade, um local de vida, um local de liberdade. E às vezes, nessa busca por segurança, nós damos tiros para todos os lados. Às vezes, o ser humano, a sociedade humana, no anseio por encontrar estabilidade, ele acaba tomando decisões, fazendo escolhas, que ao invés de trazer segurança, ela piora, traz mais instabilidade. As guerras que nós estamos testemunhando, se vocês forem perguntar o motivo para os líderes, para aqueles que iniciaram as guerras, todos eles terão o mesmo discurso. Eles vão dizer assim: nós fizemos isso para trazer segurança à nossa nação. Mas às vezes, para buscar segurança, estamos usando de violência. Buscar segurança, estamos usando de subterfúgio e de estratégias que aumentam a injustiça, que aumentam a dor. E começamos a olhar para o nosso próximo como uma ameaça. Começamos a olhar para o nosso próximo como alguém que prejudica a minha vida, a minha existência. E começamos a montar estratégias para anulá-lo, mitigá-lo ou então dominá-lo. E o resultado é aquilo que estamos vendo na nossa sociedade. Aquilo que está ao redor. Aquilo que está muitas vezes dentro das famílias. Aquilo que está nos noticiários. Sim, nós buscamos segurança. E o Salmo 127 nos fala justamente sobre essa busca humana por segurança. E seja no conceito bíblico, seja no conceito sociológico, essa busca por segurança, ela é fundamentada em duas atividades humanas. Ou melhor, em duas instituições humanas. A primeira, o salmista nos diz, casa. A segunda, cidade. Essas duas instituições que nós criamos, essas duas instituições que fazem parte da história humana, são as principais instituições onde nós investimos, onde nós buscamos segurança, proteção e estabilidade. São as duas instituições que mais representam essa busca, casa e cidade. E quando o salmista fala casa, quando a Bíblia nos fala de casa, de edificar uma casa, de construir uma casa, é muito mais do que um imóvel, com as suas paredes, o seu teto. É muito mais do que algo construído de alvenaria, madeira, ou sei lá, o material que você queira usar. Quando a Bíblia nos fala de casa, está falando de um lugar de refúgio, um lugar de descanso, nos fala de intimidade, nos fala de comunhão, nos fala de história, nos fala de legado, nos fala de identidade, um lugar que pertencemos, um lugar no momento de aflição, onde eu posso me refugiar.
Quantos nós aqui trabalhando, num dia frio, num dia chuvoso, nós olhamos pela janela da nossa empresa, ou de onde nós trabalhamos, e nós pensamos assim: como eu gostaria de estar em casa agora, debaixo das cobertas, com as pessoas que eu amo, assistindo um programa de televisão, comendo pipoca. É essa sensação. Quantos nós viajamos, por onde você for, seja pelo litoral, seja por algum ponto turístico, você sai todo eufórico para viajar. Você viaja 2, 3, 4, 7 dias, 10 dias, e de repente vem aquela saudade. Como eu gostaria de estar em casa, como eu gostaria de estar na minha cama. Essa saudade, esse desejo, isso é o lar, isso é a casa, onde você tem uma história, onde você constrói algo, onde você desenvolve os seus relacionamentos, onde o mundo pode estar caindo, mas ali você tem um lugar onde se abrigar. Essa é a casa. Isso é a casa que o salmista nos fala. Mas também nós temos a cidade. A cidade é muito mais do que um espaço territorial ou geográfico, onde nós damos um determinado nome, cheio de construções. Cidade é um ambiente onde se busca segurança para edificarmos a nossa casa. Se a casa é a nossa segurança pessoal, para nós indivíduos, a cidade é um ambiente seguro, rodeado de muros, como era na antiguidade, que existe uma estrutura, que existe um ambiente onde eu possa construir o meu lar. Da palavra cidade se derivam cidadania, cidadão, civilização, apontando para a ordem e desenvolvimento. A cidade deve ser, é ou deveria ser, um local onde existe uma aliança, um compromisso entre pessoas e famílias pelo bem-estar de todos, pela convivência saudável, onde o esforço coletivo de várias famílias, de várias casas edificadas é potencializado para o bem social, para o bem conjunto. Não é por acaso que, segundo a Bíblia, a história humana começa com um casal no jardim e termina com uma família na cidade. Isso é maravilhoso. Como o pastor já disse aqui, isso mostra o propósito de Deus, porque diz em Apocalipse 21 que João viu a cidade santa descendo dos céus com uma noiva adereçada ao seu noivo, e diz que nesta cidade Deus habitaria com a humanidade para todo sempre, e nesta cidade santa não haveria mais dor, não haveria mais sofrimento, não haveria mais morte, não haveria mais violência, um lugar de segurança, um lugar de estabilidade eterna. Esta é a promessa que Deus tem para nós. Então, dentro do nosso consciente, nós buscamos esse lugar aqui. E não só isso, o próprio Jesus nos diz que Ele iria nos preparar um lugar nessa cidade, na cidade do Deus vivo, na cidade de paz, na cidade de justiça. Então esse imaginário de um lar, de uma morada, de uma casa, e este lugar de uma cidade onde me permita construir, está dentro do desejo, está dentro do nosso coração, está dentro da nossa história. Hoje nós celebramos o aniversário da cidade de Sertanópolis, que começou, se as minhas pesquisas estiverem certas, em 1918, em que famílias do interior de São Paulo vieram para cá em busca de segurança, em busca de estabilidade, e aqui encontraram um lugar onde puderam se instalar, onde puderam crescer, onde puderam desenvolver, onde puderam formar, criar os seus filhos. Com o tempo, famílias foram chegando e se formando, e com muita luta, dedicação, perseverança, a cidade do sertão foi se consolidando. E até 6 de junho de 1934, ela recebe o nome de cidade de Sertanópolis. E hoje, 91 anos depois, os filhos dessa terra celebram essa história e rogam a Deus pelo seu futuro. Veja, queridos, os salmistas nos ensinam que casa e cidades
estão totalmente interrelacionadas e interdependentes. A situação de uma afeta a outra, para o bem ou para o mal. Uma cidade sem estrutura, uma cidade violenta, uma cidade que despreza a ordem, a decência, os valores e princípios morais objetivos, jamais oferecerá proteção e segurança suficiente para edificarmos as nossas casas, para formarmos as nossas famílias. Por outro lado, famílias desajustadas, desequilibradas, desestruturadas, sem figuras referenciais de paternidade e maternidade, sem padrões éticos de conduta, gerarão todo tipo de distorção dentro das cidades, criando nichos de violência e instabilidade. Famílias, casas e cidades, famílias e cidades, elas estão interrelacionadas. Isso porque é dentro do lar, é dentro da casa que se desenvolve aquilo que os especialistas chamam de capital moral. É dentro das famílias, é entre o pai, a mãe e os filhos, onde nós aprendemos respeito, onde nós aprendemos convivência com as diferenças, onde nós aprendemos tolerância e paciência, onde nós aprendemos serviço, lealdade e fidelidade, onde nós aprendemos a lidar com compromisso assumido, com amor incondicional e tantos outros padrões éticos que se aprende dentro de casa, para que dentro de casa espalhe-se por toda a cidade. A família gera capital moral, a cidade consome esse capital moral. Dessa forma, nós entendemos que o dever de uma cidade é proteger as famílias, e as famílias têm o dever de valorizar e conservar a sua cidade. Famílias saudáveis geram uma cidade saudável, e uma cidade saudável, ela cria ambiente para que famílias saudáveis sejam desenvolvidas. É esse o padrão que nós encontramos. É isso que nós vemos dentro da história e dentro da própria história bíblica. Nós vemos Deus conduzindo o seu povo para um lugar seguro, para uma terra que mana leite e mel, para que ali, naquele lugar abençoado, seguro, debaixo da lei de Deus, eles pudessem crescer, desenvolver, prosperar e criar os seus filhos, e criar as suas famílias, e poder construir uma história e um legado que todo mundo anseia. Só que, o que o salmista também nos ensina nas entrelinhas desse salmo, é que construir uma casa, edificar uma casa, gera trabalho. Casas e cidades não caem do céu, a não ser a Nova Jerusalém que desce de lá. Não surgem ao acaso. Não basta querer, desejar, sonhar. É preciso pôr a mão na massa. Do contrário, será apenas uma ideia. Será apenas um sonho. Será apenas um rabisco no papel. Construir uma casa, construir uma cidade, demanda esforço. Demanda recursos, demanda energia, demanda compromissos, posturas, planejamento, orçamento, de enfrentar as dificuldades. É preciso paciência, persistência, resiliência. Às vezes é necessário sangue, suor e lágrimas. Basta você conversar com um pioneiro, basta se conversar com os primeiros que vieram aqui, que tinham que derrubar florestas, matas, capões, enfrentando animais, cobras, animais peçonhentos, para construir um ambiente. É o esforço. Hoje nós estamos usufruindo do esforço das gerações que vieram antes de nós. Mas para continuarmos tendo um lugar saudável, continua havendo a necessidade de esforço, de dedicação, de empreender recursos. E não basta edificar, não basta construir, é preciso cuidar, manter, vigiar, dedicação integral. Mas olha o que eu estou dizendo, até aqui, nenhuma surpresa. Até aqui, você não precisava estar dentro de um templo para ouvir. Isso é consenso. Consenso das pessoas que têm um mínimo de bom senso e consciência de que famílias constroem cidades e que cidades
estrutura, resiliência. Obrigado, meu irmão. É necessário tudo isso. Porém, o salmista vai mais além. E o salmista nos faz uma exortação que ela está implícita ao texto. E a exortação é: cuidado com meias verdades. Cuidado com verdades que não estão completas. Cuidado que verdades que, embora sejam o senso comum, ainda não representam a totalidade da necessidade. Isso porque existem muitos discursos, e a gente ouve ele o tempo todo, em todo lugar, que diz assim: se nós nos esforçarmos, se nós nos dedicarmos, se nós vigiarmos, se nós prestarmos atenção aos detalhes, se nós tivermos as melhores intenções, se nós fizermos os planejamentos adequados, a execução adequada, a avaliação adequada, se nós usarmos as estratégias corretas, se nós tivermos os recursos suficientes, humanos, financeiros, políticos, seja lá quais forem, se nós tivermos força, inteligência, trabalho duro, tudo dará certo. Edificaremos nossas casas, construiremos nossas cidades e protegeremos a nossa cidade. Porém, o sábio Salomão está dizendo: não é bem assim. É necessário esforço, é necessário trabalho, é necessário dedicação, disciplina. Isso é necessário, mas não é suficiente. Tudo isso é muito importante. E nenhum lar é construído assim, sem esforço. Nenhuma cidade é construída sem a dedicação necessária. Porém, há algo que é essencial. E o sábio Salomão nos informa o seguinte: que se nós esquecermos daquilo que é essencial, se nós esquecermos daquilo que é basilar, daquilo que é fundamental, o que ocorre é que todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, todo o nosso trabalho, todo o nosso suor se torna inútil. Salomão, um homem que desfrutou de tudo: sabedoria, riqueza, poder. Um homem que foi vítima do seu próprio sucesso. Na sua infância, um homem que foi dedicado e temente a Deus, mas que, com o passar do tempo, pela sua prosperidade, acabou se afastando. E agora, já idoso, ele olha para tudo que construiu e faz uma advertência para nós. Ele diz assim: todo o meu esforço, e ele repete parte disso no livro de Eclesiastes, no capítulo 1. Ele diz assim: todo esforço de um ser humano, toda dedicação do ser humano, pode ser que ela se torne inútil. Pode ser que ele tenha excelentes intenções, mas isso não será suficiente. Sabe por quê? Se o Senhor não edificar a nossa família, é em vão todo o nosso esforço. Se a bênção de Deus não estiver sobre nós, se nós não construirmos as nossas casas debaixo da orientação de Deus, debaixo da proteção de Deus, debaixo daquilo que a palavra de Deus nos ensina, nada valerá a pena. Se Deus não estiver guardando a nossa cidade, se a bênção, a proteção de Deus não estiver sobre a nossa cidade, todo o esforço que empenhamos para torná-la segura não valerá a pena, será inútil. Porque mesmo a Bíblia dizendo que terminaremos numa cidade santa, começamos num casal num jardim e terminaremos numa família habitando a cidade. Porque mesmo assim, muitas vezes a Bíblia é tão crítica em relação às cidades. Sodoma e Gomorra, Jericó, Roma, Babilônia, a própria Jerusalém, que Jesus às vezes fez um clamor sobre ela, um pranto dizendo: Jerusalém, Jerusalém,
Quantas vezes eu quis abraçar vocês como a galinha abraça os seus pintainhos e vocês não quiseram. Por quê? Porque tantas vezes a Bíblia, ela entra com julgamento sobre as cidades. Por quê? Autossuficiência, independência, querer achar que pode construir um lar seguro, querer achar que pode construir uma casa segura, uma família segura, sem a bênção de Deus. E Salomão está nos trazendo uma advertência, dizendo, não façam com isso, não caiam nesse erro. O esforço é necessário, o trabalho e a dedicação, claro, são necessários na vida, mas mais importante, mais essencial, é vocês, meus queridos, viverem debaixo da graça de Deus, da orientação de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus. A sua palavra nos ensina como construirmos uma casa sobre a rocha. A sua palavra nos garante que debaixo das suas asas, das asas de Deus, encontraremos a segurança que necessitamos. Conversando com várias pessoas, dentro e fora da igreja, e eu ouço tanta gente dizendo, eu estou frustrado, eu estou cansado, não aguento mais. Parece que eu luto e não saio do lugar. Parece que todo o meu esforço não está valendo a pena. E ele, com um sinal com o rosto cansado e triste, perguntando por que isso está acontecendo. Sabe por quê? Porque às vezes nós cremos em Deus, cremos no seu poder, cremos na sua misericórdia, cremos sim, mas queremos construir a nossa casa, queremos controlar e vigiar nossa cidade segundo nossos próprios parâmetros. Nós queremos criar a nossa família segundo nossos próprios parâmetros, porque nós achamos que sabemos o que é melhor para nossos filhos, o que é melhor para o nosso cônjuge, o que é melhor para a nossa casa. E nós nos embreamos e às vezes queremos que Deus seja apenas um avalizador, um avalista, um garantidor dos nossos sonhos e projetos. Enquanto a palavra de Deus nos está dizendo o seguinte, não, de maneira nenhuma, Deus quer trabalhar com você, a palavra dEle nos mostra a verdade, a palavra dEle nos mostra o caminho a seguir, a palavra dEle nos mostra como edificarmos uma casa, uma família, debaixo das bênçãos dEle, em que toda a sua dedicação, todo o seu esforço, toda a sua energia valerão a pena. Hoje celebramos o aniversário de Sertanópolis. E este salmo nos ensina duas coisas. Primeiro, houve o esforço dos pioneiros que vieram antes de vocês. Porém, essa cidade faz 91 anos, porque Deus tem a sustentado, porque Deus tem protegido, porque Deus tem assegurado. Se temos famílias hoje aqui, é porque Deus, com a sua graça e misericórdia, tem mantido, mesmo em meio às dificuldades. Isso nós damos ação de graças. Mas o salmista nos traz uma advertência. Para amanhã, para o futuro, vai ser necessário força, recurso e persistência. Mas para que Sertanópolis continue sendo uma bênção, ela precisa estar debaixo da mão poderosa de Deus. É o momento de nós como família, de nós como povo de Deus. É o momento das autoridades aqui constituídas e representadas. Neste momento propício, para ouvirmos o que o salmista diz e assumirmos um compromisso com uma aliança, dizendo, Senhor, cuida da nossa família. Senhor, cuida da nossa cidade. Estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para desenvolver, estamos aqui para nos esforçar, mas sem a Tua graça nada vale a pena, sem a Tua graça nada tem sentido. O que o salmista está dizendo para nós, e eu vou encerrar, é que talvez, com todo o seu esforço, você pode conseguir bons resultados, você pode conseguir edificar uma casa e construir uma cidade, colocar o seu nome nela, porém, isso não terá sentido algum, isso não terá qualquer valor intrínseco em si mesmo. Isso será vazio e inútil. Você olhará para trás e verá,
não tive proveito nenhum nisso. E pior, pode ser que na sua busca, você acabe encontrando mais violência e insegurança. Pode ser que na sua busca, na sua independência, você esteja perdendo o sono. Mas o salmista diz: o Senhor dá aos seus que amam, enquanto eles dormem. Enquanto você dorme, o Senhor trabalha por você. Enquanto você descansa e dorme, você pode sentir a mão de Deus trabalhando pela sua família e pela sua cidade. O salmista, no capítulo 4, ele nos diz assim: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. É o que o Senhor nos fala nessa noite. Confie em mim. Entregue a sua vida a mim. Eu não sou apenas alguém com poder para fazer aquilo que você quer. Eu sou alguém que quer ajudar você a construir uma casa sobre a rocha. Eu sou alguém que quero cuidar da cidade onde você mora, para que os filhos, que são herança minha para vocês, possam crescer, desenvolver e testemunhar: o Senhor está em nosso meio. Que o Senhor guarde esta cidade, que o Senhor continue abençoando esta cidade, que Sertanópolis seja um espelho da cidade santa, que aqui, enquanto tantas cidades estão envoltas em violência, estão envoltas em desespero, estão envoltas em marginalidades, estão envoltas em corrupção, que Sertanópolis se destaque em ser luz, em ser bênção, em ser um referencial. Sabe por quê? Porque as famílias aqui estão edificadas por Deus, e porque a cidade está protegida pelo Senhor Todo-Poderoso. Eu queria orar com vocês nesta oportunidade, e vos convido, por gentileza, a ficar em pé. E gostaria que você refletisse. Talvez você se encontre cansado. Talvez você se encontre pressionado. Talvez as estratégias que você utilizou para construir a sua casa, a sua família, não funcionaram muito bem. E hoje há problemas, há falhas, há problemas estruturais em casa, entre o casal, entre os filhos. Mas sabe o que é importante? Sabe o que é mais maravilhoso nas Escrituras? Que não importa o que aconteceu antes de você vir para a igreja, o que importa é o que vai acontecer agora. E o Senhor diz: eu posso fazer nova todas as coisas. Quando você reconhece isso e diz: Senhor, eu tentei, Senhor, eu usei todo o meu esforço, o meu recurso, pensando que eu tinha estratégia correta, pensando que eu tinha o plano correto. Eu estou cansado, mas agora eu entrego a Ti a minha família. Eu entrego a Ti o meu casamento. Eu quero construir a minha família, não segundo meus próprios pensamentos, não segundo as minhas próprias estratégias, mas segundo a Tua palavra, mas segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita, agradável e santa. Eu estou cansado, Senhor. Eu me sinto inseguro no mundo tão violento. Eu me sinto inseguro no mundo tão problemático. O Senhor diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, encontrará descanso. Debaixo das tuas asas estarás seguro. Você não precisa temer as setas, os vultos, aquilo que voa na escuridão, porque o Senhor é o teu refúgio, o Senhor é a tua fortaleza. Agora, nós precisamos fazer uma aliança, de entregar a nossa família aos cuidados dEle, para seguir o que a palavra dEle diz, como criar os nossos filhos, como nos relacionarmos, mas também dedicarmos a nossa cidade a Ele, que seja um lugar de paz, um lugar de justiça,
um lugar de socorro ao necessitado, um lugar que busque não os interesses de alguns, mas o bem de todos, porque é isso que o Senhor deseja de nós, do seu povo, das famílias e das cidades que estão sobre a terra. Que assumamos o compromisso de, com a nossa vontade, com a nossa mente transformada pela palavra, que este lugar seja um sinal do reino de Deus na terra, e que possamos desfrutar da alegria e dizer numa só voz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são as nossas famílias. Dele, por ele e para ele é o nosso trabalho. Dele, por ele e para ele é a nossa cidade. Dele, por ele e para ele é os nossos planos. Dele, por ele e para ele os nossos sonhos, desejos, projeções, expectativas, e que tudo redunde em glória para ele. Converse com Deus nessa noite. Fale com Ele. Assuma um pacto, um compromisso com Ele. Ele está aqui para abençoar. Ele está aqui para mudar a história. Ele está aqui para edificar uma casa segura para você. Ele está aqui para proteger a cidade onde você mora. Senhor, Tua palavra foi pregada, ó Pai. E não importa o mensageiro pouco importa. O que vale é a mensagem que Tu trouxeste para o Teu povo. Que essa mensagem fale aos corações. Que essa mensagem, Senhor, confronte. Que essa mensagem, Senhor, exorte, coloque contra a parede. Mas que essa palavra também traga um bálsamo, traga cura, traga esperança. É necessário trabalho, é necessário dedicação, é necessário esforço, mas acima de tudo isso, é necessária a Tua bênção sobre as nossas casas, é necessária a Tua palavra sobre ela, é necessária a Tua proteção sobre nossa cidade. Senão tudo isso corre o risco de ser inútil. Nós queremos deixar um legado, nós queremos deixar uma marca na nossa geração, mas que essa marca não aponte para nós, esta marca aponte para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Essa marca aponte para o Cordeiro de Deus, aquele que comprou para a família de Deus, homens e mulheres de toda tribo, raça e nação, aquele que pelo seu sacrifício, hoje nós podemos ser da família de Deus, aquele que nos garante morada na cidade celestial, ó Pai. Sê com cada um de nós, fortalece os fracos, renova a força daqueles que não têm mais ânimo, Pai. Ajuda-nos a caminharmos nesse mundo de cabeça erguida, sabendo que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, sabendo que Tu és o nosso refúgio, socorro e fortaleza na hora da angústia. Então não precisamos ter medo, porque a nossa família está edificada em Ti e a nossa cidade está protegida por Ti. Guarda-nos, guia-nos, e que essa cidade a cada dia mais prospere, cresça, desenvolva e seja uma referência na nossa região, no nosso estado, na nossa nação e em todo o mundo. É o que pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome que é sobre todo nome. É nesse nome poderoso que oramos e agradecemos. Louve o Senhor, louve e exalte o nome do nosso Deus. Todos os dias eu estou em Tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel todo o tempo,
és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, aplauda o Senhor. Amém? Somos convidados a viver uma vida de dependência, uma vida de confiança ao Senhor. Eu dou graças pela palavra ministrada, porque ela nos chama para essa dependência do Senhor, a confiar mais em Deus e menos em nós. A minha experiência de um trabalho, talvez 15 anos, 20 anos, sem resultado, pastor. Mas de repente a gente entende que não somos nós, mas é Deus. Não é a nossa força, não é o nosso esforço, mas é o trabalho de Deus. E quando a gente decide confiar em Deus, entregar nas mãos dele e pedir para que ele realize, vocês não fazem ideia. Aquilo que a gente luta a vida toda, de repente, em poucos dias, em um ano, acontece o que não aconteceu uma vida inteira. Somos convidados, somos chamados a ter uma vida de dependência de Deus. Que você possa guardar isso no teu coração. Que você possa construir, que você possa planejar, que você possa se esforçar, mas sabendo que precisamos da bênção de Deus, precisamos da direção dele, precisamos que ele vá adiante de nós e que ele faça por nós e através de nós. Quero agradecer pastor Valdemar, Igreja Presbiteriana Independente, que nos recebe em nome do Conselho de Pastores, a nossa gratidão. Pastor Rodrigo, que não está presente, desde o início avisou que tinha um compromisso, mas deixou em boas mãos e agradecemos pela igreja que nos acolheu, o Ministério de Louvor. Queremos agradecer pastor Cleverson por ter atendido o nosso convite. Agradecer à prefeitura, à prefeita, à equipe presente também nesta noite. E como é bom estar aqui. Que bom que você esteve aqui conosco nesta noite. Como é bom poder ver o povo de Deus unidos, juntos, celebrando ao Senhor. Antes de orarmos, gostaria a prefeita, se ela quer trazer uma palavra ou alguma consideração. Boa noite. É uma honra e é com muito orgulho que nós estamos aqui nessa noite. Eu tenho certeza que isso já foi preparado por Deus e nós encerramos as nossas festividades. Eu agradeço a Deus que por todas elas eu tenho certeza que Ele esteve presente. E nós sempre estaremos juntos, independente da nossa denominação, mas como o pastor Cleverson disse, sem Deus nada é possível. Que nossas famílias então sejam edificadas e que nossa cidade continue sendo referência para a nossa região. Muito obrigada por nos receber. Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez. Diga para a pessoa que está do seu lado, que bom que você veio. Como é bom tê-los aqui todos juntos. Que alegria. Que alegria.
Obrigado, Senhor, por tua presença. Reconhecemos que foi o teu grande amor, a tua bondade e a tua misericórdia que nos trouxe a este lugar. Nos trouxe para desfrutar desses momentos preciosos, desfrutar da comunhão uns com os outros e desfrutar da comunhão com o Senhor. Obrigado por tua presença em nosso meio. Obrigado porque a tua presença nos traz cura, nos traz restauração. Obrigado porque a tua presença enche este lugar, enche as nossas vidas. Aceita a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração. Despede-nos em paz para os nossos lares. Assim como o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos leve de volta. Que o Senhor continue conduzindo os nossos passos para viver todos os dias das nossas vidas na tua presença, glorificando e exaltando ao Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito seja sobre vós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar.